Olá, meus amores, tia Lorena gravando uma aula de história. Lembrando que a gente vai começar corrigindo, tá? Sobre as epidemias, vai estar falando mais sobre algumas epidemias, inclusive dá para vocês pegarem alguma coisa para o trabalho do seminário, né, que eu passei. Então nós vamos começar corrigindo o FA e depois a gente vai para as 2 páginas do livro, ok? Vamos lá começar. Primeira questão. Os barbeiros do século XIX desempenhavam algumas funções semelhantes e outras muito diferentes das funções dos barbeiros atuais. Com base nisso e no qual você estudou, complete o quadro abaixo. Qual a função semelhante aqui, gente, dos barbeiros do século XIX? Cortavam, né? Cabelos e barbas, né? E aí tá perguntando, logo do ladinho, o que era que os barbeiros atuais fazem. Também a mesma coisa, né? Cortam cabelo e barba. Continuando. Funções diferentes do século XIX, coisas que jamais a gente poderia imaginar. Extraíam dentes, né? E faziam pequenas cirurgias. Vou estar passando aqui, tá, gente? Ó, dá pra ver, porque a minha letra é grande. Funções diferentes, eles faziam isso. E os atuais? Os atuais não, né? Não faziam isso. Primeira questão corrigida. Ai, tia Lorena, não deu tempo eu copiar, não. Dá um pause aí no vídeo que dá tempo, sim. Segunda questão. Quem realizava as sangrias do Brasil colônia? Gente, quem era que realizava? Sangrias era o quê? Eram as pequenas cirurgias, eram os pequenos cortes. Barbeiros. Barbeiros. Para que serviam as sangrias naquela época? Para que era, gente? Para curar doenças. Continuando. Por que faltavam médicos no Brasil colônia? Por que faltavam? Pois os médicos tinham que estudar fora, não era na Europa. Porque aqui não tinha faculdade. Tinham que estudar na Europa, por isso que não tinha médico aqui, né? Só tinha quem se formasse fora. Até aí corrigido, passando aqui para outra página, a tia Lorena vai estar apagando aqui, tá? Dá um pause aí no vídeo que dá tempo para você fazer a correção. As sangrias eram utilizadas principalmente pela falta de outras tecnologias e conhecimentos médicos. Atualmente, temos acesso à prevenção, à cura de muitas doenças por meio das vacinas. Escreva uma carta a um membro do movimento anti-vacina, explicando a ele a importância histórica das vacinas. Isso aqui é pessoal. O que você vai fazer aqui, tia Lorena? Você vai escrever uma pequena carta dizendo o motivo por que eles têm que tomar vacina. Por que é necessário, tá certo? Então aqui é pessoal, a tia Lorena não pode fazer aqui, né? Vamos agora para o nosso livro digital, né? Que vai dar sequência, vai começar na página das epidemias das vacinas. Lembrando que aqui que a tia Lorena está falando das epidemias, que é a 232, vai falar sobre as vacinas de antigamente que não tinham cura, né? E como elas foram criadas no passar do tempo. Varíola. O vírus da varíola chegou no Brasil com os colonizadores portugueses. Em 1563 ocorreu entre os indígenas a primeira epidemia da doença. Eles eram imunes à doença e estimavam que 30 mil morreram em decorrência disso. Tia Lorena, o que era isso? Né? Nós vamos ver agora. Epidemia eu já falei que se alastrava ao mesmo tempo em várias pessoas. Desde então, as epidemias da varíola foram frequentes no Brasil, provocando mortes, cegueiras e deformações físicas devido à erupção na pele que acometiam o doente. Gente, procure saber mais sobre isso aqui na internet, tá? Vou ler aqui no finalzinho. A vacina contra a varíola foi inventada no fim do século. Que século é esse? A tia Lorena já ensinou como é que faz, 18. E atualmente a doença é considerada erradicada, ou seja, acabou, né? Epidemia da tuberculose. A tuberculose é uma doença transmitida por uma bactéria que atinge os pulmões e é prejudicial
aos que vivem em climas frios, como o clima da Europa. Tia Lorena, por quê? Porque tampa, né? Ou seja, o pulmão ele fica cheio de secreção. Então é isso que a tuberculose causa. Aqui tem mais algumas coisas falando sobre curiosidades, inclusive quem vai apresentar é interessante que leia, tá? Não vou estar falando muito sobre isso não, porque eu vou deixar para você ler em casa. Com o desenvolvimento da indústria farmacêutica, a invenção de antibióticos, no século XIX, a doença passou a ser controlada, mas ainda não está erradicada, ou seja, ainda existe. Página 233, outra epidemia. Coloquem aqui, tá, gente? Para vocês verem locais do nosso mapa onde existiam essas epidemias. Febre amarela. No Brasil, houve duas grandes epidemias da febre amarela. A primeira chegou no Brasil, provavelmente, com os africanos escravizados que foram trazidos do século XVIII. Essa epidemia atingiu Pernambuco e durou cerca de 10 anos. Tia Lorena, por quê, né? Porque eles não queriam se vacinar. E a febre amarela, ó, ainda tem até aqui no finalzinho, ó, a febre amarela ainda afeta bastante gente, por muitas pessoas não procurarem se vacinar e não têm acesso à vacinação contra a doença. E aqui são epidemias atuais, que a gente tem atualmente, que é quem? O coronavírus. Inclusive o livro de vocês vai estar falando sobre isso. O Brasil também viveu a epidemia da Zika vírus em 2014, que já foi controlada, porém ainda existem marcas profundas dessa epidemia, né? Algumas pessoas ainda sentem. Atualmente o Brasil vive uma epidemia da dengue. Essa epidemia se iniciou na década de 1980 e ocorre até hoje. Aqui é o RA e logo aqui no finalzinho, né, que não dá pra ver, você vai fazer o lupa na mão. Presta atenção o que tá falando do lupa na mão, ó, atual. Algumas doenças são muito contagiosas e se espalham por muitos países. Essa é a chamada de pandemia, que é o que nós estamos vivendo. É o caso do coronavírus. Um vírus atualmente afeta pessoas em todo o mundo. Para evitar que a pandemia se agrave, que medidas podemos tomar? Escreva nas linhas abaixo. Vocês já sabem, usar álcool em gel, né? Tudo isso aqui você vai escrever aqui. Fácil ou não é fácil? Facílimo. Meus amores, tudo aqui é atual. E eu tenho certeza que vocês estão aí mais por dentro do que muita gente, né? Vocês já sabem aí como é que deve se cuidar. E sabem que a máscara é essencial para onde a gente sair. E a gente sabe que tem que se cuidar também. Então se cuide por você e pelo outro. Beijo e a gente se encontra na nossa próxima aula.